Glória a Deus. Assente-se no seu lugar, por gentileza. Eu te convido a caminhar comigo para o livro de Mateus, capítulo 6, verso 21. Mateus 6, verso 21. Mateus 6, verso 21 vai nos dizer: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Querido, onde está teu tesouro? Aonde estão as coisas valiosas para você? Aonde estão as coisas que fazem você perder o sono? Aonde estão as coisas que fazem você acordar pelas madrugadas? Onde está teu coração? Teu coração está em tudo aquilo que você devota valor, em tudo aquilo que você se entrega. Aonde está teu coração? Nós vivemos tempos em que os chavões, as palavras do mundo gospel, estão tão entranhadas no nosso meio, que nós vamos perdendo o discernimento entre o que é genuíno e o que é falso, entre o que é verdadeiro e aquilo que é só um jogo de palavras. Pastor, como assim? Você já encontrou com alguém e você pergunta assim: como você está? Está tudo bem? Ele fala: estou bem, estou orando. Aí você para por aí. Eu pergunto um pouco mais: fale-me mais, como é sua vida de oração? Veja bem, assim, na hora da comida eu oro, né? Na hora de dormir eu oro. Então você anda orando. Essa é a sua vida de oração? Querido, está lendo a Bíblia? Claro, pastor, todo dia. Caixinha de promessa, um versículo. Estou lendo a Bíblia, né? Ou café com alguma coisa que é menos palavra, e a gente acha que cumpriu a nossa obrigação diária com um versículo da Bíblia. Nós vivemos tempos em que o nosso coração vai se entregando a tantas coisas, e nós perdemos o alvo de devotar todo o valor, respeito, honra, gratidão ao único que é digno. Queridos, eu começo esse sermão contando um conto com dois personagens com nome bem estranho: Píramo e Tisbe. Um nome bom para dar para os filhos ou para o netinho. Píramo e Tisbe, jovens babilônicos. Um conto oriental que foi adaptado, e eles eram extremamente apaixonados, mas haviam disputas familiares, meio Romeu e Julieta, e eles não podiam se encontrar. As famílias não podiam saber do relacionamento deles, até que eles decidem se encontrar debaixo de uma moreira para fugirem juntos. Mas enquanto Tisbe estava esperando o Píramo, ela vê uma leoa ensanguentada. Ela fica com muito medo, sai correndo e deixa o véu cair. A leoa ensanguentada corre até o véu, cheira ele, e não encontrando carne, o abandona. Mas Píramo chega atrasado. Quando ele encontra aquele véu ensanguentado, ele diz: a minha amada, a paixão da minha vida, aquela que eu devoto total amor, foi engolida, foi dilacerada. Ele corre até a leoa e ela o dilacera. Quando Tisbe
volta ao local do encontro, percebe que o seu amado estava dilacerado, e ela vai e se entrega da mesma forma, e também é morta. Pastor, para que você está contando isso? Para te fazer lembrar que existe o amado da nossa alma, e quando nós contemplamos ele no madeiro ensanguentado, nós temos a mesma resposta, dizendo: Deus, eu morro para o mundo, para que o Senhor viva em mim. E à medida que as pessoas veem você morrendo para tudo aquilo que é mundano, para tudo aquilo que não é bíblico, sabe o que elas fazem? Elas morrem também, e dizem: ele e ela encontrou o amado da alma, eu também o quero. Mas quando nós nos apaixonamos por outras coisas, queridos, as pessoas vão olhar para a nossa vida e irão se apaixonar por outras coisas. Você é a Bíblia que os outros vão ler. Você é a igreja. Você é a representação física da igreja viva do Senhor nessa terra. Você é a extensão do reino de glória. Mas você precisa devotar tanto amor por ele, a ponto da tua vida ser um exemplo vivo de como viver como um cristão nessa terra. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a abrir o texto que é base do sermão de hoje, Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos ler do 4 até o 9. Deuteronômio 6, de 4 até o 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Queridos, esse texto é conhecido no mundo como o Shema Israel, ou Ouve Israel. É uma oração praticada até hoje por judeus, logo que o dia, que o sol raia, e todos os dias, logo que o sol se põe. O contexto deste texto é Moisés, ciente de que o povo estava próximo de adentrar a terra prometida. Ele recebe de Deus instrução para preparar o povo. Nos capítulos anteriores, você vai ver a repetição do decálogo, dos 10 mandamentos. Você vê Moisés dando instrução de como o povo deveria viver, como o coração deles devia estar preparado. Já era a geração dos filhos que haviam nascido no deserto. Já haviam filhos dos filhos da primeira geração. E sabe o que é o lindo dessa história? Deus, sabendo que eles iriam na primeira oportunidade abandoná-lo, Ele continuou investindo, acreditando e instruindo eles. Moisés começa a ensinar, dizendo: olha, guardem o coração de vocês, porque vocês vão entrar na terra, e cuidem para no dia que vocês pisarem lá,
vocês não esquecerem do Deus vivo. Olha, cuidem, para que quando você receber a bênção que você tanto procura, você não se esqueça da bênção maior, que é o próprio Deus. Ele começa a instruir, a falar para o povo, porque a história de Israel era sempre uma história cíclica, querido. Um dia buscando Deus, um dia esquecendo de Deus, um dia buscando Deus, um dia se esquecendo de Deus. Deus enviava juízes botavam o povo de pé, eles se arruinavam. Deus vai levantando os sacerdotes inspirados por Deus, botavam o povo de pé, mas o povo se autocontaminava. Deus enviava profetas, os profetas constrangiam o povo, inspirados por Deus, mas o povo se autocontaminava. Nessa noite, querido, o tema desse sermão é bênçãos geracionais. Bênçãos geracionais. Nós vamos passar por esses versículos que nós acabamos de ler, para que o seu coração não se esqueça do Deus vivo, do Deus que tirou você de um tremendal de lama e te transportou para o reino do Filho do seu amor, de um Deus que tem poupado a tua vida, de um Deus que renovou sobre você as misericórdias dele nessa manhã, e elas foram a causa de você nessa noite não ter sido consumido, de um Deus que decidiu eternamente te dar mais uma chance, e continua dizendo: vem, filho amado, vem, vem, vem. Ele é tão maravilhoso, querido, que Ele quer transbordar a bênção dele sobre os filhos dos seus filhos e sobre todas as gerações que de você virão. Mas para isso é necessário que agora você tenha ouvidos para compreender o Shema Israel, o obedece Israel, o ouve Israel, o ouve povo de Deus. Pastor, mas é a primeira vez que eu venho aqui. A graça irresistível dele te trouxe até aqui. Pastor, mas eu estou meio assim, né? Meio desviado. Não, querido, não tem essa de cristão desviado. Tem só aquele que nunca conheceu Jesus de verdade. Porque quando você conhece o Rei da Glória, você nunca o troca por nada. E é sobre esse Deus maravilhoso que nós vamos compartilhar. O verso 4 vai dizer assim, Deuteronômio 6:4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pastor, mas isso parece tão óbvio. Ouve Israel. Toda vez que você lê no hebraico, a palavra ouvir, ela carrega em si, enquanto adjetivo, enquanto atribuição de definição, o termo obedecer. Quando Moisés, inspirado por Deus, está dizendo ao povo: ouve Israel, ele está dizendo assim: obedece Israel. É um ouvir com a intenção de realizar o que é dito. É um ouvir com a intenção de realizar o que é dito. Pastor, mas isso também parece muito óbvio. Mas quantas vezes você já ouviu algo com a intenção de não fazer o que era dito? Já aconteceu contigo de alguém estar falando alguma coisa e você está... não é? E você fala... não é, repete. Já aconteceu de alguém estar conversando contigo e você liga, né? A linguagem no chinês, e alguém está falando e você... eu não entendi nada, e você só concorda. E depois você tem problemas porque você concordou.
No casamento isso nunca acontece, amém? Glória a Deus. Só acontece essas coisas na Suíça, no Brasil não. Esse ouve, povo, ouve, igreja, ouve, homem, ouve, mulher, com essa intenção de fazer, Deus está chamando eles para dizer assim: para de fingir que está me ouvindo e começa a obedecer. Você consegue entender? Para de apenas concordar com o que eu estou dizendo e começa a praticar o que você está ouvindo. Para de apenas prometer fazer algo e começa a realizar o que você está dizendo que vai fazer. Para de deixar para a próxima segunda-feira e começa hoje, agora. Para de apenas prometer e começa a viver. Deus aqui, Ele disse para o povo: ouve Israel, com total intenção de obedecer. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Pastor, mas isso é claro que Ele é o único Senhor. Querido, tudo aquilo que você devota atenção mais do que a Deus, se torna um ídolo na sua vida. Vou trazer alguns ídolos modernos. Talvez a sua imagem. Tem gente que passa mais tempo penteando o cabelo, se arrumando, do que lendo a Bíblia. Tem gente que gasta mais tempo com os amigos do que com Deus. Tem gente que gasta mais tempo com o Netflix, com as séries, do que com a vida de oração. Tudo aquilo que rouba a primazia, a totalidade de Deus na tua vida, se torna um ídolo na tua vida. Quer um outro ídolo bem forte? Se chama ego. E ego significa eu. Como esse ídolo tem dominado as vidas, as famílias e as gerações. Tem casamento sendo destruído, querido, por causa do egoísmo, o extremo do eu. Porque tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu penso. E um começa a olhar para o outro e dizer assim: você é meu escravo, você faz o que eu quero. Um começa a olhar para o outro e dizer assim: olha, se não for do meu jeito, nada feito. Quando é que um vai olhar para o outro e vai dizer assim: vamos viver de acordo com a palavra, porque não é nem eu nem você, é o que Deus diz. Amém? Homens, querem esposas submissas? Se submetam às sagradas escrituras. Mulheres, querem maridos que te gerem segurança, amor incondicional, amor sacrificial? Se submetam às sagradas escrituras. Pais, vocês querem filhos obedientes? Se submetam à palavra. Nós vivemos tempos, querido, onde nós fazemos tudo de errado. E a gente se questiona assim: meu Deus, o que está acontecendo? E Deus está dizendo: é porque você me botou para fora. Você colocou para dentro o luxo, a riqueza, o status, a performance. Você colocou para dentro os teus sonhos e deixou todos os meus do lado de fora. Você é Deus de você mesmo. Eu deixei de ser o único Senhor na tua vida. E o teu ego passou a governar a tua história. Queridos, tem quanto tempo que você não toma a decisão através de oração? Aquela decisão que você fala assim: eu quero, e Deus fala: não. Sim, Senhor, é não. É aquele negócio que você vai fechar e Deus fala: não, e você diz: mas eu quero, Senhor. Mas é o que Deus quer.
aquele relacionamento, tumulto, confusão, sabe? Sabe que está todo mundo vendo que já nasceu derrotado. E você diz, não, mas eu quero. Ele é mundano assim, mas depois conserta. Ela não é de Deus assim, mas está tudo certo. Não, queridos. Não. O teu ego não pode governar a tua vida. Existe um único Senhor, o Rei dos Reis, o soberano. Amém. É Ele, querido. A gente canta assim, é Ele, por Ele. Mas tem que ser verdade. Existe um teólogo antigo que ele dizia assim: os crentes não mentem, eles vão à igreja e cantam. Porque para você dizer que você está gastando a tua vida, você tem que gastar mesmo. Gastar na vida de oração, gastar na leitura da palavra, perder dinheiro para não desonrar o evangelho, sair de relacionamento para ser santo. Entende? Tem que ser verdade. Ouve, Israel, obedece, povo. O Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Só tenha Ele como Senhor da tua vida. Senhor é uma palavra que diz daquele que é dono, daquele que nos governa. Eu gosto muito da definição grega para Senhor, que vem de uma palavra que chama Kyrios, que era a maior patente do exército romano, que dizia assim: Ele manda em tudo, Ele governa tudo. Quando você diz que Ele é o Senhor da tua vida, quando Ele diz não, é não, quando Ele diz sim, é sim. Pastor, mas eu tenho dificuldade de ouvir a voz dele. Talvez seja, querido, porque você tem lido pouco a palavra. Porque a palavra, ela grita, ela não fala, ela grita. Ela grita. Deus é um Deus que tem total interesse de se revelar. Ele deixou um manual para nós. Ele falou assim: eu quero me relacionar com vocês. Recebam a minha palavra, eu a deixo para vocês. Leiam, se apaixonem por ela. E a gente começa a achar textos bíblicos e dizer: mas esse aqui eu não gosto muito não, esse aqui é pesado. Querido, se existe algo nas Sagradas Escrituras que você não gosta, que você não concorda, não é do evangelho que você adora, que você serve, é só o teu próprio ventre, o teu próprio ego. A palavra não tem compromisso com a sua opinião, nem com o que você acha. Deus tem compromisso e aliança baseado na tua obediência. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25:14. Entende? Queridos, nesse culto, fé, gerações, você precisa compreender que quando você decide em Deus servir ao único Senhor, Ele domina tudo. Tudo. Te esmaga e te refaz. Troca a tua tristeza em alegria, a tua enfermidade em cura. Mas isso só vem, queridos, se Ele é Senhor. Pastor, eu estou buscando e nada acontece. Tá mesmo? Não segundo o padrão raso dos nossos tempos. Quantos cristãos verdadeiros você conhece? Com um testemunho público, com uma vida ilibada de oração, de consagração, de santificação, que fala sim, o sim é sim, que fala não e o não é não, que fala vou e vai, que realiza culto nos lares, além do GCs. Eu fiz o GC, a tarefa da semana, não é essa não. É culto no lar. É você, tua esposa, teus filhos. Quantos? Eu tenho muita dificuldade de encher os dedos das mãos. Eu não sei você. E a gente pergunta o que está acontecendo, e Deus está dizendo: vocês já sabem o diagnóstico.
E o remédio é só um: Jesus, 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 Jesus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, Ele é o único Senhor. Sabe o que é o lindo? Ele diz assim: o nosso Deus. É um presente, é nosso. É nosso, é nosso. O verso 5 vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Querido, a gente passa batido nesse texto, mas toda vez que eu leio ele, eu vejo a radicalidade da fé. Mas, querido, leia esse texto com atenção. Amarás, pois, o Senhor, aquele que governa tudo, de todo o teu coração. É bem radical, é bem profundo. De toda a tua alma. É bem radical, é bem profundo. E de toda a tua força. É bem radical, é bem profundo. Não deixa nada de fora. Consegue perceber? Consegue perceber, querido? Consegue perceber a necessidade que nós temos de um fervor na busca, de uma entrega total? Na cultura hebraica não existe nada capaz de exprimir maior devoção ou entrega, capaz de exprimir uma entrega total além de todo o coração. Não tem. É por isso que o autor utiliza esse termo, de todo o coração. Está falando assim, com todas as vísceras, com tudo que eu tenho, de onde procede a vida. Querido, quando é que nós vamos buscá-lo de todo o coração? Pastor, mas eu estou com sono, mas é de todo o coração, então eu oro. Pastor, eu estou cansado, mas é de todo o coração, então eu busco. Pastor, eu não quero, mas é de todo o coração, então eu vou fazer. Pastor, eu estou pensando em desistir, mas é de todo o coração, então eu não vou desistir. É aquela busca, querido, que você tranca no quarto e diz: eu só vou sair dele quando eu e ele voltarmos a sermos íntimos. De todo o coração. Ele começa a destrinchar as faculdades intelectuais. Ele começa a dizer: de toda a alma e com toda a força. Está dizendo assim: entrega tudo. Você quer uma família bíblica? Você quer um trabalho que avança? Você quer uma carreira segundo o reino dos céus? Comece a buscar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Para de apenas dizer que o busca, e comece a buscar. Para de viver esperando a oração alheia, e começa a levantar mãos santas dentro da tua casa. Queridos, existe águas profundas que nós ainda não tocamos, mas precisa ser de todo o coração. Uma entrega total. Tiago 4,8 vai nos dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, purificai os corações. Tiago diz assim: olha, todos aqueles que têm um ânimo dobre. A palavra é duas psique, duas mentes, duas almas. Esses não conseguem buscar a Deus. Para de ter a mente dividida, querido. Ou você é dele, ou você é dele. Ou você faz certo, ou você faz certo. Ou o teu relacionamento é santo, ou ele é santo. Ou o teu trabalho é honesto, ou é honesto. Ou você cria teus filhos na palavra, ou na palavra. Ou o teu casamento é bíblico, ou é bíblico. Para de dividir, entrega tudo a Ele. Devoção real, genuína, sincera, verdadeira. Para de apenas dizer que ora e começa a orar.
a orar, a orar, a orar. Começa a se apaixonar pelas Sagradas Escrituras, de tal modo que a tua boca seja uma Bíblia declarada. Mas nós vivemos tempos em que a gente sabe mais do Inter, do Grêmio, das fofocas, do gospel, dos influencers, do que sobre a vida do maior influencer da história, Jesus o Cristo. Queridos, é necessário uma entrega total. Quantos aqui de coração, respondam essa pergunta, por favor. Quantos aqui querem viver uma vida que encontra Deus todos os dias? Levanta o braço, por favor. Você quer viver essa vida que encontra Deus todos os dias? Jeremias 29:13 nos dá a fórmula: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Você quer encontrar Ele de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração. Existe a história de uma moça chamada Blandina. Era uma jovem bem fraca, doente, cristã. Ela vivia em meio à igreja perseguida. Durante o governo de Marcos Aurélio, havia uma perseguição ferrenha aos cristãos. Todo mundo olhava para Blandina e dizia: quando a perseguição chegar até ela, não vai durar um dia, ela é muito frágil. Mas aquela moça, com um corpo esguio, frágil, ela se recusava a negar Jesus. Ela se recusava a negar Ele. Os amigos todos iam morrendo, iam negando, e quando chegava nela, nada. Eles a violentaram, eles tentaram de tudo para que ela negasse Jesus. E ela só dizia uma coisa: eu sou cristã. Eu sou cristã. E entre nós, igreja, Ele nunca faz mal. Eles apertavam, tentavam, ela dizia: não, eu sou cristã. Podem tentar de tudo. Querido, ela foi açoitada, queimada com ferro, foi lançada a animais selvagens, foi colocada numa cadeira fumegante com brasas. E Blandina dizia: eu sou cristã. Ela estava dizendo assim: eu sou um pequeno Cristo, eu sou dele, eu encontrei o amor maior da vida. Podem fazer qualquer coisa, mas eu não abro mão dele. Eu sou dele. Olhando todo aquele sofrimento, colocam do lado dela um jovem para tentar convencer, e começam a torturar o jovem. Ele era chamado Pôntico. Quando o jovem ia fraquejar, ela dizia: olha para mim, firma o corpo, não arria não. Eu sou cristão, você é cristão, não nega não. Eles cortam a cabeça do jovem e encerram a história de Blandina, cortando a cabeça dela. Pastor, por que você está contando isso? Para você entender o que é de todo o coração. Está entendendo? Nós não chegamos nem perto de perseguições como essa, mas a gente logo se amedronta por causa do trabalho, dos amigos, dos familiares. O que as pessoas vão dizer? Querido, existe um tesouro maior na vida, na nossa história, capaz de transformar os filhos, os nossos filhos e todas as gerações que de nós virão. Não abra mão dele. Não troque ele por causa de um beijo, por causa de uma noite. Não troca ele por causa de um aumento, por causa de um faturamento legal em um mês. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o tesouro maior da história. Ele é o único Senhor.
Não o troque por nada. O verso 6 vai dizer: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus diz assim: as palavras que eu estou ordenando. Tradução da palavra ordeno: mandando. Ele diz: essas palavras que eu estou mandando, ordenando, elas precisam estar, permanecer no teu coração. Queridos, quantas palavras você já recebeu nessa casa, nessa igreja? E não durou a segunda-feira, a terça-feira. Quantas quarta-feiras você veio, foi ministrado pelos pastores, e não durou o sábado? A palavra precisa permanecer no teu coração. Mas para isso, o seu coração precisa ser uma terra boa. Pastor, e que terra boa é essa? Uma terra ensinável que está dizendo assim: eu quero, eu vou obedecer, eu estou ouvindo com a intenção de fazer tudo o que está sendo me ensinado pela palavra. Se a palavra está dizendo eu quero, eu quero, eu quero. Quando você começa a preparar teu coração assim, querido, existem bênçãos geracionais que vão ecoar na tua vida e transbordar sobre os filhos dos seus filhos, tanto biologicamente quanto espiritualmente. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Elas precisam permanecer no teu coração. Salmo 119:11 vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você guardar no coração, querido, o pecado foge. Oséias 6:3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Quantos de nós começamos a conhecer Deus e paramos no caminho? Eu fiz o carisma, eu estudei o curso tal, eu fiz o curso de intercessão. Querido, aqui é fonte inesgotável. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu preciso mais dele. Não acaba nunca. Queridos, esse sermão de hoje, eu já preguei sobre esse texto várias vezes, mas hoje tudo aquilo que Deus trouxe é totalmente diferente de qualquer outro sermão que eu já preguei. Sabe por quê? Porque é a boa nova que se renova. As pessoas aqui são diferentes. A palavra que Ele tem que derramar para impactar a cada um, firmado nas Sagradas Escrituras, fiel à palavra, é especial. Por quê? Porque você é filho dele, querido. Ele te trouxe aqui dizendo: mais uma chance para ouvir e obedecer, mais uma chance para me buscar de todo o coração, mais uma chance para me encontrar de verdade, mais uma chance para parar de viver de evento em evento, de retiro em retiro, de encontro em encontro, e ter um encontro real, verdadeiro, santo e eficaz. Mais uma chance, mais uma chance. Querido, até quando você vai continuar vindo na igreja perguntando quem é que vai pregar? Até quando você vai avaliar qual culto trazer alguém que o Espírito Santo está colocando no teu coração para evangelismo? Até quando? O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não precisa da tua ajuda, ele precisa da tua obediência. Começa a ser uma igreja viva, e as pessoas vão se converter não porque vieram aqui, mas porque viram Jesus em você. Comece a viver a palavra, e as pessoas vão receber do evangelho através dos seus lábios. Comece a viver a palavra, querido. E aonde você estiver, Ele vai estar. Porque foi Jesus quem orou: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. O verso 7 vai nos dizer assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Nós já estamos finalizando. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para o povo assim: prega, fala, prega, 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 prega. Quando você levantar, prega. Quando você for dormir, prega. Quando você for dormir, prega. Quando você for comer, prega. Quando você for trabalhar, prega. Quando você não quiser, prega. Prega, 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 prega.
Prega a palavra. Pastor, meus filhos são desobedientes. Ele tem um pai que prega. Ele tem uma mãe que prega. Ah, pastor, está dando tudo errado. Prega a palavra. Pega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Vive a palavra. A palavra do Senhor está nos dizendo: tu as inculcarás a teus filhos. A palavra inculcar no hebraico, querido, significa afiar, afiado como uma faca. Está dizendo assim: olha, coloca a palavra de tal modo profundo que ela não tenha como sair, vai estar lá dentro. No dia que você partir, a palavra vai continuar lá dentro. Sobre as gerações que de você virão, prega a palavra, transborda a palavra. Agora, querido, se os seus filhos, se a sua casa, se as pessoas ao teu redor estão recebendo de você a tua performance, o teu achismo, a tua opinião: ah, pastor, é porque eu sou administrador, então eu falo muito de administração e gestão. Não. Além de qualquer título, o primeiro deles que você tem é um cristão. E um cristão vive Cristo e fala de Cristo e prega a palavra. Ah, pastor, mas eu sou médico. Mas você tem um título maior: servo do Deus Altíssimo. Então prega a palavra, vive a palavra, ensina a palavra. Ah, queridos, o nosso coração precisa voltar a ter esse fervor e esse desespero santo pela palavra. Nós precisamos parar de ser domesticados pelo mundo. Tu as inculcarás. É a metodologia mais antiga de transformação. Repete, 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 repete. Como é que uma criança aprende a falar? Repete, 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 repete. Quando é que uma criança aprende a orar? Quando ela vê o pai orando, a mãe orando, os colegas orando, os professores orando, os pastores orando. Repete, inculca a palavra. Em todo o tempo. Para de tirar férias de Deus. Fui para a praia. E Deus ficou onde? Ele é o Deus que te manteve para chegar lá. Está te mantendo lá e vai te trazer de volta. Para de colocar ele no porta-mala e começa a tê-lo de todo o coração. Pastor, mas é porque tem visita em casa, que a visita participe do culto. Ah, mas é porque é meu chefe. Sua casa, suas regras, seu casamento, padrão do céu, o ensino dos seus filhos é bíblico. Querido, porque quando você não preenche espaço com a palavra do Senhor, as trevas vão preencher espaço com morte, com destruição, com tudo aquilo que não é bíblico. Nós somos uma igreja que zela pela santidade, pela palavra, pela vida de oração, pela consagração, pela santificação. Nós somos a igreja. Quantos aqui são a igreja viva do Senhor? Então você tem que ser um pregador ambulante da palavra. Inculca ela. Mas pastor, como é que eu vou pregar se eu não leio? Então você precisa ler. Leia a Bíblia, se apaixona pela Bíblia. E não tem pregação sem oração, você precisa orar. E não tem pregação genuína sem jejum. É uma disciplina espiritual. Sem contemplar Jesus, você precisa dar uma pausa em tudo e dizer assim: eu vou buscar Ele de verdade. Verso 8, nós já estamos finalizando junto com o 9, diz: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Para finalizar, Deus pega o povo e diz assim: coloca a palavra em tudo. Os judeus levam isso tanto a sério que eles têm filactérios, que eles amarram fragmentos da palavra em caixinhas, em filactérios nos braços. Os ortodoxos colocam na testa. Eles escrevem palavras em azulejos e colocam nos umbrais, nas portas. Coloca a palavra do Senhor em tudo na tua vida, querido. Por quê? Porque senão você vai se esquecer de Deus.
Coloca ele em tudo. Se o seu Instagram não cultua Deus, acaba com ele. Se o teu Facebook não cultua Deus, acaba com ele. Se a tua televisão não cultua Deus, corta o cabo, põe fogo. Não doa não, porque o que é ruim para você, né, é ruim para os outros também. Nós precisamos voltar a colocar Deus em tudo e a parar de tirar Ele por qualquer coisa. Coloque Ele em tudo. O texto bíblico é tão forte que diz: te serão para o frontal entre os olhos, dizendo assim: para onde você olhar vai ter Deus, e todo mundo que olhar para você vai ver Deus. Consegue entender? Agora, como é que alguém vai olhar para você e ver Deus, querido? Com aquela foto sensual tua no WhatsApp? Como é que alguém vai olhar para você e ver Deus se o teu Facebook, teu Instagram tá você de biquíni? Tem você marombado mostrando o tanquinho? Como é que vai ver Deus? Como? Ô pastor, isso é usos e costumes? Não, isso é santidade. Isso é santidade, isso é palavra do Senhor. Pastor, mas onde está a bênção geracional? A bênção de gerações? É a mesma bênção que foi dada a todos os sacerdotes. Quantos aqui são sacerdotes e sacerdotisas do Senhor? Levanta o braço. Sabe qual era a bênção? Ele falou para Arão assim: Arão, vocês não vão ganhar a terra não. Eu serei a porção de vocês. Eu sou a bênção sobre a vida dos sacerdotes. Consegue entender, queridos? Nós estamos buscando e procurando tantas coisas, querendo tantas coisas, e Ele está dizendo: eu sou a bênção, 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 eu sou tudo que você precisa, eu sou tudo, eu sou tudo. E o resto vem quando eu for tudo. Amém? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Shema Israel, ouve Israel. Obedece, povo. Palavra do Senhor. Pastor, mas se for assim, eu vou mudar demais. Não, o evangelho não exige de você mudança, exige de você transformação. Está muito além do que a mudança. Que você seja tão afetado pela palavra que as pessoas tenham que te conhecer de novo. Eu gostaria que todos, por gentileza, que estão se movimentando, se não for para um compromisso inadiável, não saiam. É um culto a Deus. Que haja um compromisso santo no coração. Pastor, é um compromisso inadiável. Aí você está liberado, querido. Você encontrou algo mais importante. O conforto está nos estragando. O ego está nos matando. O eu acho e eu quero está nos destruindo. Mas nós estamos aqui hoje para declarar o que Ele quer, o que Ele pensa e o que Ele faz. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu te convido a orar. Durante a ministração da palavra, o Espírito Santo guiou o teu coração com compromissos, de coisas que você precisa mudar essa noite, de coisas que você precisa fazer, de decisões que você precisa tomar. Eu te convido a curvar a tua cabeça e começar a orar ao Senhor sobre esses compromissos. Pastor, eu não sei orar. Orar é falar com Deus, querido. Fala para Ele que você vai se debruçar mais na palavra. Coloca a hora. Coloca a hora para orar. Coloca a hora para ler a Bíblia. Compromisso real. Comece a falar com o Senhor sobre os compromissos. Se você está do lado da tua esposa, se você está do lado do teu marido, dos seus filhos, abraça eles aí. Comece a orar. Pastor, nós estamos brigados. Acabar a briga agora.
Comece a orar. Comece a assumir os compromissos que Deus colocou no teu coração. Senhor Deus maravilhoso Pai, eis aqui a igreja do Senhor. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, casais, solteiros, orando ao Senhor sobre os compromissos, ó Deus, que foram gerados no interior de cada um deles pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que haja a restauração de casamentos através do vínculo da palavra, da vida de oração e da santidade. Que hajam curas através da obediência dos Teus filhos. Que hajam libertações, ó Pai, pela exaltação de Cristo Jesus. Eis aqui Tua igreja, Deus. Eles realizam compromissos agora com o Senhor, de orarem, e estão falando horários que vão orar, de ler a Bíblia e colocando horários nessa leitura, na meditação da palavra. Eles estão falando que vão jejuar e colocando dias da semana para isso. Eles estão dizendo, Deus, que o mundo, que o ego não vai mais dominar eles, mas o Senhor. Eles querem Te encontrar. E eles entenderam mais uma vez essa noite que a única forma de Te encontrar é se for de todo o coração. Contempla a Tua igreja, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Contempla a Tua igreja, em o nome de Cristo Jesus.